Olá! Hoje vamos dar início ao estudo dos direitos da criança e do adolescente. Para a aula de hoje, vamos estudar a criança e o adolescente como sujeito de direito. Essa é a perspectiva que hoje nós temos para a criança e para o adolescente, mas isso nem sempre foi assim. Por isso que é importante fazermos uma breve evolução histórica acerca desta situação das crianças e dos adolescentes no ordenamento jurídico brasileiro. A primeira manifestação jurídica que disciplinou a situação de crianças e adolescentes foi no Código Civil de 1916. Os pilares do Código Civil de 16 eram três: a família, os contratos e a propriedade. A primeira relação jurídica que nós observamos em relação a crianças e adolescentes apareceu com essa proteção à família. Mais especificamente, em 1927, tivemos o primeiro Código de Menores, onde a situação de crianças e adolescentes começou a ser tratada no nosso ordenamento jurídico. E no Código de 1979, também tivemos a disciplina dos direitos da criança e do adolescente, entretanto essa disciplina era tutelar e não protecionista como hoje nós temos. A perspectiva protecionista de interesse da criança e do adolescente só apareceu com a Constituição da República Federativa de 1988. Com certeza a nossa Constituição, uma das mais avançadas constituições no mundo, trouxe uma perspectiva importante para todo o direito. O fenômeno da constitucionalização do direito civil, que significou a leitura de todo o ordenamento a partir da perspectiva constitucional. Portanto, todos aqueles princípios norteadores propostos pela Constituição teriam que servir de orientação para a leitura de todo o restante da legislação brasileira. O Estatuto da Criança e do Adolescente apareceu em seguida, em 1990, com a Lei 8.069. Na verdade, o conteúdo desse estatuto já estava em discussão em anos anteriores com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Esta convenção trouxe o mesmo conteúdo que foi abordado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela foi ratificada pelo Brasil em 1989, portanto um ano antes ao ano do Estatuto. Através do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos essa mudança paradigmática muito grande. A criança e o adolescente saíram daquela perspectiva inicial do Código de Menores e agora são sujeitos de direito, são pessoas que merecem proteção jurídica integral e que, portanto, passaram a ser tratados de forma diferenciada no nosso ordenamento. Em seguida, nós tivemos o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 introduziu diversas mudanças no nosso ordenamento. A partir da Constituição Federal, que através daqueles princípios norteadores já tinha feito algumas propostas de interpretação, nós temos agora no Código Civil a dimensão publicizada da família, a disciplina da família, porém com a perspectiva constitucional, o Estado amparando essa família, o Estado não interfere na família, mas suporta a família para o que ela precisar. Além disso, nós tivemos a afetividade, que é diferente de afeto. Afeto é demonstração de carinho, a afetividade é o princípio jurídico que foi estabelecido a partir da Constituição Federal, quando reconheceu a união estável como forma de constituição familiar. Este princípio se refletiu também no Código Civil e trouxe uma mudança muito grande na interpretação das relações familiares. Além disso, a filiação passou a receber tratamento de igualdade. Não há mais distinção entre filhos adotivos, filhos unilaterais, filhos bilaterais. Essa é uma distinção que a doutrina ainda utiliza, mas na prática não se faz qualquer distinção, especialmente no que tange aos direitos sucessórios, são todos filhos para todos os efeitos de direito. A família ficou pluralizada, família plural. Esta família plural ela pode assumir diversas formas, ela pode adotar diversas significações. Os novos tipos de filiação, isso aconteceu a partir do momento que a verdade da filiação não é mais apenas biológica. Através dos procedimentos de reprodução humana assistida, nós podemos ter filhos que não são originariamente filhos, biologicamente falando, daquele casal. Isso também fez com que a situação familiar mudasse. A própria monoparentalidade da família, enfim, tudo isso mexeu bastante com a estrutura familiar e com a relação com os filhos também. O julgador agora tem uma nova postura. Ele tem novos desafios para enfrentar. Esses desafios não são fáceis, mas são bastante possíveis, uma vez que o Código Civil e a Constituição Federal trouxeram elementos bastante importantes para a construção desse novo pensamento jurídico. Quanto à inserção constitucional, nós tivemos na Constituição Federal de 88 duas cláusulas gerais de proteção aos interesses de crianças e adolescentes. A primeira delas está no artigo 226 da Constituição Federal. Este artigo diz o seguinte: a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
Este artigo tem diversos parágrafos que nos interessam e refletem os interesses de crianças e adolescentes. Vamos fazer uma análise um pouco resumida desses artigos para entender aqueles princípios que eu havia falado ainda há pouco acerca da nova perspectiva das relações familiares. Nós temos, por exemplo, o artigo 3º e 4º consagrando novos modelos de família, a entidade familiar constituída a partir da união estável, a família monoparental, temos as famílias que podem ser provenientes de processos de adoção, enfim. No parágrafo 5º, nós temos a consagração da igualdade entre a mulher e o homem. Homens e mulheres têm mesmos deveres e mesmas obrigações na relação familiar e no exercício do poder familiar. Não se utiliza mais a expressão poder pátrio ou pátrio poder, como se enxerga em muita doutrina ainda. A expressão agora é poder parental ou poder familiar, uma vez que homem e mulher têm mesmos direitos no exercício dessa relação com os filhos. O parágrafo 7º deste mesmo artigo traz aquele assunto que há pouco falei, a questão da paternidade responsável, da maneira como o Estado apenas suporta essa família e não interfere na direção da família e dos filhos. Esta, portanto, é a cláusula geral de proteção à família. Vejamos agora o artigo 227 da Constituição Federal, que trata da proteção a crianças e adolescentes, é, portanto, a cláusula geral. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Perceba-se que por este caput do artigo 227, nós temos uma longa lista de direitos fundamentais. Lembrando, esta lista não é taxativa, é apenas exemplificativa. Não dá para falar em direitos fundamentais de forma taxativa. As pessoas são complexas, portanto, os direitos fundamentais que são inerentes a essas pessoas também são inúmeros, também são incontáveis. É apenas uma previsão geral. Neste artigo 227, nós temos diversos parágrafos que são importantes. Vou salientar apenas alguns deles. O parágrafo 1º trata da proteção da saúde das crianças e dos adolescentes. Essa é uma preocupação prioritária por parte do Estado. Além disso, nós temos no parágrafo 2º a questão da proteção às crianças e adolescentes portadores de deficiência. Essas pessoas têm que ter acesso a qualquer lugar. E aqui a preocupação, comentário paralelo, não é apenas com a estruturação física, mas também com a capacitação humana daqueles que vão tratar diretamente com crianças e adolescentes portadores de deficiência. O parágrafo 3º deste mesmo artigo disciplina algumas questões relacionadas à doutrina da proteção integral, que trata da criança e do adolescente como sujeitos de direito e como pessoas que merecem proteção prioritária em determinadas situações específicas que são previstas em enumeração não taxativa no parágrafo 3º deste artigo 227. Artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai justamente consagrar aquela questão da família plural que já havia comentado quando da Constituição Federal. O artigo 25 diz o seguinte: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade ou afetividade. Vejam aqui que a questão que falei acerca da afetividade como um princípio jurídico aparece bem clara. Então a família não é apenas a família nuclear, mas a família extensa também entra na compreensão de família aqui no Estatuto. Esse é um dos grandes avanços dessa legislação que foi introduzida pela Lei Nova de 2009, como havia comentado. O reconhecimento do estado de filiação, este é um direito personalíssimo, imprescritível. Aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 26 e 27, e no Código Civil, 1607 a 1617. Observar as questões relacionadas ao reconhecimento do estado de filiação como um direito fundamental também.
A família substituta é a opção subsidiária, sempre fazer preferência pela família natural quando possível. O artigo 28 traz essas situações bem específicas e trata também de algumas propostas que foram feitas por essa lei nova, especialmente nos parágrafos 4º a 6º, quando trata da preservação do direito à identidade cultural. Então, os grupos de irmãos sempre adotados, por exemplo, em conjunto, se forem pessoas de comunidades indígenas ou quilombolas, preferencialmente inseridas em famílias com a mesma identidade cultural. Claro que esse é um grande desafio, mas foi importante a preocupação do legislador aqui, no sentido da manutenção desse direito fundamental. Portanto, como já havíamos dito, a inserção em família substituta é a segunda opção. Esta segunda opção pode se dar através da guarda, da tutela ou da adoção. São institutos bastante diferenciados e tão disciplinados no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 33 até o artigo 52D. Essa letra é em função da inserção da nova lei. No Código Civil, este assunto está disciplinado nos artigos 1566